Alô, mulheres que acharam que o sangramento só ia reduzir com a perimenopausa, mas se enganaram. Não param de sangrar, estão desesperadas. Esse vídeo foi feito para vocês. Antes, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e esse é o meu canal que é totalmente voltado para trazer informações para as mulheres 40+, especialmente em relação à transição da menopausa, que é tão importante na nossa vida e que muitas vezes a gente não tem acesso a boas informações de qualidade sobre o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar. Let's go! Mas tão comum a gente ter um sangramento exagerado na perimenopausa que eu sempre falo no consultório. Todo mundo tem aí uma parente, uma tia, uma mãe, a avó ou a sogra que teve que tirar o útero ali por volta dos 45, 50 anos. E quando a gente pensa, poxa, para que tirar o útero de uma mulher que já ia parar de menstruar? Valia a pena? Será que não foi um exagero? Claro, cada caso é um caso, mas vou contar para vocês. Há muito tempo atrás, a gente não tinha opções de tratamentos conservadores para manejo desse sangramento. E o que se podia fazer justamente era tirar o útero. E é tão comum que boa parte das mulheres, em outros tempos, antes da gente ter as opções hormonais que a gente tem disponível hoje, acabavam tendo que tirar o útero justamente para controle desse sangramento. Felizmente, hoje a gente vive uma nova fase. Claro que algumas mulheres vão precisar ir para uma esterectomia, mas a grande maioria a gente vai conseguir manejar de forma muito mais conservadora. Agora, por que a gente tem esse sangramento tão exagerado, especialmente na fase inicial da perimenopausa? O nosso útero é formado basicamente por duas camadas. A camada muscular, que vai fazer toda a estrutura do útero, e uma camada interna que a gente chama de endométrio. Acontece que o endométrio tem o seu formato, o seu tamanho variável não só ao longo da vida da gente, como também de acordo com a fase do ciclo menstrual. A cada mês eu brinco assim, imagina que a gente está fazendo uma parede, essa parede seria o endométrio. Primeiro a gente vai colocar os tijolos. Quem faz a colocação dos tijolos é o estrogênio, que é o principal hormônio feminino e que vai ser o responsável, o grande hormônio da primeira fase do ciclo menstrual, isto é, até a ovulação. Então, primeiro a gente vai empilhar os tijolos. Passada a ovulação, tem que vir a ação da progesterona, que vai ser o cimento, que vai cimentar aqueles tijolos para que a parede não caia. Acontece que, nessa fase inicial da perimenopausa, a gente tem uma grande flutuação hormonal. Não só o primeiro hormônio a ter redução vai ser a progesterona, então a gente vai ter menos cimento nesse endométrio, como também a gente vai ter uma grande flutuação dos níveis de estrogênio. Então, em algum mês a gente vai ter um grande pico de estrogênio e no outro mês, muito pouco. E isso vai ser o responsável por muitos dos sintomas dessa fase inicial da transformação. Acontece que imagina que eu fiz uma parede super alta, de 4, 5 metros, e eu não coloquei cimento, eu coloquei um cimento só um pouquinho ali nos tijolinhos mais de baixo. O que vai acontecer? Vai cair essa parede. Exatamente, é por isso que a gente tem tanta alteração de sangramento na perimenopausa. Esse desbalanço entre quantidade de estrogênio pelos picos, pela grande flutuação de estrogênio, com a quantidade de progesterona, faz com que a gente tenha problemas no nosso endométrio e ele não funcione adequadamente, trazendo assim essas alterações de sangramento. Existe um risco das hiperplasias, dos aumentos exagerados no endométrio, que podem ser totalmente benignos ou eles podem ser pré-malignos e por isso eles merecem uma atenção especial. Algumas vezes as mulheres vão ter algum crescimento que a gente diz focal do endométrio, isto é, uma área que cresceu mais do que deveria, que seria no caso dos pólipos, por exemplo. Ou então elas podem ter um endométrio que é totalmente maior do que deveria, que não foi bem nutrido pela progesterona e por isso ele descama de forma irregular e por isso ele vai nos fazer ter um sangramento exagerado. Como eu falei para vocês, o grande causador dessas alterações de sangramento, dessa bagunça de sangramento, é justamente a flutuação de estrogênio associado à queda dos níveis de progesterona. Então, o que a gente precisa fazer para controlar o sangramento? A gente precisa usar métodos hormonais que vão achatar essa grande flutuação do estrogênio e ou acrescentar progesterona na jogada, porque conforme a quantidade de estrogênio, a gente precisa de uma determinada quantidade de progesterona para fazer a proteção desse endométrio. Por isso, métodos contraceptivos que contenham progesterona vão ser quase que a regra dos tratamentos das mulheres que estão nessa fase. A gente pode fazer esse tratamento de formas diferentes, desde o uso de pílulas de progesterona, o uso do DIU medicado com progesterona, como é o caso do Mirena, que a gente usa muito nessa fase, justamente para controle desses sangramentos. Pílulas anticoncepcionais combinadas podem ser uma opção
E mesmo o uso de progesterona natural pode ser indicado em alguns casos para controle melhor desse endométrio. Agora, quando que isso vai ser preocupante? O que eu devo fazer se eu estou sangrando? Primeiro passo, consultar com o ginecologista para fazer o exame físico completo. A gente tem que avaliar se esse sangramento realmente é endometrial ou se pode ser algum sangramento de colo, de vagina, então descartar outras causas de sangramento anormal. E a gente precisa fazer um ultrassom, uma ecografia transvaginal, justamente para avaliação desse endométrio. Existem dois bons momentos para que a gente faça esse ultrassom transvaginal, que vai ser logo que cessa a menstruação, quando o endométrio está mais fino, então eu consigo avaliar melhor a espessura dele, ou então próximo do período da ovulação, em que a gente vai ter um endométrio que a gente diz assim, mais bonito. E essa vai ser a fase em que mais facilmente a gente consegue identificar as lesões focais, como é o caso dos pólipos ou mesmo dos miomas. Se a gente identifica um endométrio espessado ou um endométrio com lesão focal, como é o caso de um pólipo, e a mulher tem um sangramento exagerado, uma alteração de padrão menstrual, é importante que a gente prossiga essa investigação. E essa investigação a gente vai fazer através da histeroscopia. Eu digo que é como se fosse uma endoscopia que a gente faz do útero. Então a gente entra com uma câmera de vídeo, olha essa cavidade endometrial, identifica, olhando ao vivo, o que está acontecendo, se é um endométrio que está irregular, se é um endométrio que tem um pólipo, se é um endométrio que tem um mioma, se é um endométrio que tem alguma alteração, e aí, conforme for, vai fazer biópsia dessa alteração. E isso pode ser seguido ou não da colocação, por exemplo, de um DIU hormonal para justamente evitar novos episódios de sangramento ou de alterações endometriais. Algumas dessas alterações a gente considera pré-malignas. Existem algumas hiperplasias que a gente diz que são atípicas, que podem se relacionar, caso não tratadas, com um aumento de risco de fazer um câncer de endométrio. Por isso, todo sangramento na perimenopausa exagerado ou todo sangramento na pós-menopausa precisa ser avaliado. A gente precisa avaliar esse endométrio, ver se é um endométrio saudável ou se tem alguma lesão mais importante. Portanto, nunca normalize um sangramento exagerado. Ele sempre merece avaliação, não só para melhora dos sintomas, melhora do desconforto, porque ninguém gosta de sangrar demais, como também para a gente afastar doenças que possam ser mais graves. Por isso, o uso de ultrassom transvaginal vai ser mandatório em todos os casos de sangramento alterado e em muitos casos a gente vai precisar levar para a histeroscopia justamente para podermos prosseguir com essa investigação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido bem esclarecedor e até a próxima semana.